Deixa a porta aberta, por favor. Fala, Lucim! Oi, Faela, Karine. Boa noite. Dene Ribeiro, boa noite. Tia Cibele, Maísa, boa noite. Obrigado pela presença de todos. Luiz, Monara, Luizinho, meu querido, boa noite. Cassim, te amo, meu irmão. Mirlene, Rose, boa noite. Mamãe entrou também agora. Oh, coisa boa. Sempre bom ter a presença da mamãe. Bom demais. Deixa eu já deixar organizado pra gente começar. Legal. Antes de eu começar a live aqui, vamos apertar a setinha que tá aqui embaixo e vamos mandar para pelo menos 10 pessoas, tá? Eu vou esperar vocês. Vamos mandar para 10 pessoas, para os seus amigos, para quem vocês quiserem, tá? E aperta esse coraçãozinho que estão do lado aí para dar engajamento pro Beto aqui, tá? Meu irmão repete, boa noite, meu irmão. Gui, boa noite, meu querido. Natália, boa noite. Bruno. Felipe Segatti, meu personal trainer que não vai mais na academia. Coisa boa. Obrigado pela presença de vocês, por mais uma vez estarem aqui comigo. Tá? Vamos começar? Vamos lá. Bom, frequentemente nós nos pegamos. Opa, essa internet aqui, acho que eu vou colocar ela aqui no... Peraí que eu vou só tentar... Que eu acho que vai ser melhor, porque tá muito ruim. Bom, frequentemente nós nos pegamos fazendo aquilo... Peraí galera, só um segundo que eu vou organizar. Aí, já voltou. Vamos lá. Bom, frequentemente nós nos pegamos fazendo aquilo que nós não gostaríamos de ter feito. E geralmente as consequências não são aquelas que nós esperávamos. E a gente sempre fica se perguntando, por que eu fiz isso? Por que eu fui entrar nessa? Eu sou muito burro, eu não podia ter feito isso. Então hoje o tema da live é em relação a isso. Por que nós fazemos aquilo que nós não gostaríamos de ter feito? E para a gente entender isso, a gente precisa voltar lá no início. Lá no Éden, lá na criação. Para quem não sabe, Gênesis, o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, significa origem. E lá, no livro de Gênesis, é o relato de como Deus iniciou o seu relacionamento com a humanidade. E diz a Bíblia que Deus, o autor do princípio, criou tudo com perfeição. Você vai ver que lá no primeiro versículo da Bíblia, lá em Gênesis 1, capítulo 1, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E lá no versículo 26, tem um dos versículos mais lindos da Bíblia, que diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Ou seja, Deus criou Adão, Deus criou Eva e derramou todo o teu amor em Adão e Eva. E ele desejava que eles retribuíssem a esse amor voluntariamente. E Deus criou um mundo extremamente perfeito, desejando que o homem aproveitasse, gozasse dessa criação. Deus deu uma casa para Adão e Eva, para eles morarem, que era o Jardim do Éden, que era um jardim de delícias, e eles poderiam ter ali todos os dias uma relação, uma comunhão com Deus diariamente. E diz a Bíblia que o cenário lá era extremamente perfeito, era algo assim que não cabe dentro da nossa imaginação. Era literalmente o paraíso, o Éden, um pedaço do céu aqui na terra. E diz a Bíblia também que no meio dessa mansão, artesanalmente criada por Deus, havia duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá no versículo 9 do capítulo 2, a Bíblia diz o seguinte, que Deus ele fez nascer do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui nós temos dois caminhos.
o caminho da vida, simbolizada pela árvore da vida, e o caminho da morte, simbolizada pela árvore do conhecimento do bem e do mal. E esse caminho, ele vai percorrer toda a Bíblia. Não só a Bíblia, vai percorrer também a nossa história, a nossa vida. E como eu disse, Gênesis é o livro dos primeiros, a primeira criação, a primeira família, o primeiro casamento, a primeira comunhão com Deus. E lá também fala da primeira ordenança que Deus deu ao ser humano. Deus falou o seguinte para Adão: Adão, você pode comer de qualquer árvore que está aqui no jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, você vai morrer. Bom, era como se Deus dissesse o seguinte: olhem para tudo que está à sua volta, contemplem essa beleza que eu criei aqui para vocês, aproveitem, gozem de toda essa abundância que eu criei aqui para vocês. Se alimentem com aquilo que vem do alto e comam da árvore da vida, porque na árvore da vida ela produz bênçãos por toda a eternidade. Bom, era de se esperar que Adão e Eva, eles, como é que eu posso falar? Eles se maravilhassem com essa promessa de Deus. Mas diz a Bíblia que Adão e Eva, eles se concentraram apenas nessa pequena advertência dada por Deus. Deus falou o seguinte: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. E a gente sabe exatamente o que aconteceu depois. Se você for ler a Bíblia, no capítulo 3 de Gênesis, que é onde conta sobre a queda do homem, diz que a serpente que estava ali, simbolizada por Satanás, ela chegou em Eva e falou o seguinte: Deus falou para vocês não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal? E Eva falou assim: sim, Deus falou que no dia que eu comer eu vou morrer. Aí a serpente virou para Eva e falou o seguinte: é claro que você não vai morrer. Deus falou isso porque Ele sabe que no dia em que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, seus olhos vão se abrir e vocês se tornarão como Ele, conhecedores do bem e do mal. Então Eva foi seduzida pela serpente naquele momento. O que fez? Foi lá, pegou o fruto, comeu e deu para o seu marido Adão, que também comeu. Então naquele exato momento, o pecado entrou no mundo, naquele exato momento. Agora eu te pergunto, por que será que o ser humano tem essa capacidade de amar o que odeia e de odiar o que ama? Vocês já pararam para perceber isso? Que tudo que é proibido parece que é mais gostoso, parece que a gente tem mais essa vontade. E por que nós temos esse desejo ardente de desejar aquilo que se teme? Por quê? Porque nós somos seduzidos por aquilo que nos faz mal e a gente acha que aquilo que nos faz mal tem algum bem. Por quê? A resposta está aqui, no princípio, lá no Éden. Naquele exato momento em que Adão comeu do fruto, naquele exato momento, uma ambivalência, vamos dizer assim, veio habitar dentro de nós. O impostor passou a habitar dentro de nós, que faz com que nós façamos aquilo que nós não gostaríamos de ter feito. E agora fala a verdade, depois disso, havemos de convir que existe uma doçura em tudo aquilo que é, como é que eu posso dizer, que envenena. Existe um segredo naquilo que não se pode. Existe uma vontade naquilo em que a gente teme. Existe, de alguma forma, uma existência em tudo aquilo que conduz à morte. E isso é em tudo em nossa vida. Esse mecanismo está em toda a nossa vida. Um exemplo, os nossos hábitos alimentares. A gente come coisas sabendo que aquilo pode nos fazer mal, mas mesmo assim a gente come. Já parou para pensar nisso? Outra coisa, são os nossos prazeres pecaminosos. A gente tem prazer no pecado, mas a gente tem pânico das suas consequências. Outra coisa, aquele desejo ardente de transgredir, mas sabendo que a transgressão tem algumas implicações. Eu estava conversando com a minha irmã esse final de semana, e ela me contando que as sobrinhas dela foram na casa dela, e ela virou para as menininhas, elas têm 4 e 3 anos, e falou o seguinte: Duda, Malu, não é para brincar com aquele ursinho, tá?
e saiu. Quando ela virou as costas, imagina, só pensa, o que elas foram pegar? Justamente no ursinho. Eu li também um livro esses dias para trás que estava contando a história de um grupo de amigos que eles estavam andando na rua e eles passaram por um prédio todo espelhado, todo bonito, e eles ficaram impressionados e tudo mais e seguiram em frente. Na outra esquina tinha um prédio exatamente igual, mas esse prédio ele só tinha uma diferença. Esse prédio ele estava todo cercado em volta com uma placa escrito: não joguem pedra. O que você acha? O que vocês acham que os garotos fizeram? Não tem nem o que falar, né? Outra história também legal que eu vi é de uma professorinha de escolinha da fé que antes dela despedir os seus alunos da aula, ela falou o seguinte: vocês podem ler todos os livros da Bíblia, mas não quero que vocês leiam Cantares de Salomão, porque lá tem um conteúdo sexual e não pode isso para crianças. E o que vocês acham que foi o primeiro livro que os meninos foram procurar na Bíblia para ler? Você está entendendo? Então a gente tem prazer nisso, naquilo que não pode. E assim também é na morte. Você já parou para pensar que nós sabemos que nós podemos morrer, mas mesmo assim nós desafiamos a morte? Parece que desafiar a morte excita. E o existir, olha só, existir é o nosso modo de andar para a morte sem assumir que é na direção dela que a gente está andando. Olha só, existir é o nosso modo de caminhar para a morte sem assumir que é na direção dela que a gente está andando. Pensa bem, a cada dia que passa você está mais perto da sua morte. Então, da próxima vez que você for dar parabéns para alguém, você não vai dar parabéns por mais um ano de vida. Você vai dar parabéns por menos um ano de vida. Combinado? Então, é por causa dessa ambivalência que existe dentro de nós que nós oramos quando nós estamos a 4.000 metros de altura no avião, prontos para pular de paraquedas, sabendo que a gente pode se esborrachar no chão. É por causa dessa ambivalência que existe dentro de nós que quando nós vamos atravessar o sinal vermelho, a gente fala assim: seja o que Deus quiser. É por causa dessa ambivalência que existe dentro de nós, é que nós falamos mal das pessoas, mas antes de falar, a gente fala assim, que Deus me perdoe, mas fulano. É por causa dessa ambivalência que nós usamos drogas, sabendo que aquilo vai nos viciar, que aquilo vai nos tornar dependentes, que aquilo vai nos matar, mas mesmo assim, isso nos fascina. Existe uma ambivalência, uma ambiguidade, um impostor morando dentro de você. E lá em Romanos, no capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele fala justamente sobre isso, sobre essa ambivalência, sobre essa ambiguidade humana. Ele fala das contradições do nosso ser. E ele fala que com a mente ele quer uma coisa, mas existe algo dentro dele que faz com que às vezes isso remete ele para aquilo que ele não quer. E olha para você ver, eu vou ler aqui para vocês a passagem, olha o que ele fala, tanto que é legal, que está lá em Romanos, no capítulo 7, verso 15, olha o que ele diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, ou seja, o impostor que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. E lá no verso 24 ele fala assim: desventurado homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou, quem me livrará dessa ambiguidade, dessa ambivalência, desse desejo de ao mesmo tempo querer fazer o bem e querer fazer o mal, nesse desejo de amar a pessoa, mas ao mesmo tempo querer distância dela. É aquele famoso ditado: eu te quero, mas não te largo. Vocês já sabem como é que é? Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem? E se vocês assistiram aquele filme Senhor dos Anéis, vocês devem se lembrar daquele
como é que eu posso falar? Aquele ser híbrido que tinha lá, que é o Sméagol. Vocês lembram do Sméagol? Pois é, o Sméagol, dentro dele havia essa ambivalência. Você sabe por quê? Porque, de um lado, ele tinha uma fascinação diabólica por aquele anel que ele chamava My Precious, porque aquele anel dava ele poder, mas ao mesmo tempo, quem tinha aquele anel se corrompia. Então ele ficava nessa luta louca, eu quero, mas eu não quero, eu quero, mas eu não quero, não quero, mas eu não quero. Era uma luta tremenda que havia dentro do Sméagol. De um lado, ele sofria e dizia não, 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 não. Mas do outro lado, ele diria, eu quero, my precious, my precious. É muito louco. Então, dentro dele travava essa batalha permanente entre o anjinho do bem e o anjinho do mal. Vocês lembram naqueles desenhinhos que tinha o anjinho do bem e o anjinho do mal? Pois é, existe esse anjinho também, essa luta brigando também dentro de nós também. E o mesmo que acontece com o Sméagol, acontece também dentro de nós. Esse conflito, essa guerra, esse lado perverso enfrentando a nossa consciência que diz não, não, eu não quero, eu não posso. Justamente o que o Marcelo está falando aqui, a luta entre a carne e o espírito, que Paulo fala lá em Gálatas, no capítulo 5. Então, de um lado, a nossa mente quer o bem, do outro lado, nós encontramos uma força maligna operando, uma força egoísta, mesquinha, ciumenta, carnal, diabólica, falando para a gente fazer o mal, perversa. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Como que eu vou livrar disso? Como é que eu vou matar esse Sméagol que está dentro de mim? Como é que eu vou enterrar, silenciar esse impostor que vive dentro de mim, que fica tentando fazer o que eu não quero fazer? E Paulo nos dá a resposta lá no versículo 25. Ele fala o seguinte: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus. Porque se você crê que Cristo, lá na cruz do Calvário, já silenciou esse impostor que habita dentro de você, pronto, está resolvido. E ele continua dizendo o seguinte, lá no Romanos 8:1, ele diz o seguinte, Paulo: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. No dia que você crê, no dia que você estiver diante de Jesus Cristo, você fala para ele o seguinte: Senhor, realmente dentro de mim habita esse Sméagol, esse impostor, esse lado maldoso lutando contra esse lado bondoso, essa certeza lutando contra a dúvida, a bondade contra a perversidade. Senhor, realmente existe isso aqui dentro de mim, mas eu não quero ser guiado por isso, eu quero ser guiado pelo seu Espírito Santo. Quando você fala isso, quando você entende isso, quando você para de discutir com esse lado ruim que habita dentro de você, quando você para de discutir com esse impostor que habita dentro de você, acabou. Sabe por quê? Porque você é livre em Cristo. Jesus Cristo lá na cruz do Calvário já silenciou esse impostor que habita dentro de você. Agora, se você quer ficar livre disso de verdade, o caminho é um só. É crer que na cruz Jesus já silenciou esse Sméagol, esse conflito, e você agora não tem mais que ser o seu advogado, porque o seu advogado é um só. A Bíblia diz lá em 1 João 2:1, João está falando a respeito de Jesus. Ele fala o seguinte: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus é o nosso advogado. Ele continua dizendo que ele é propiciação pelos nossos pecados, não somente dos nossos próprios, mas do mundo inteiro. Irmão, quando uma hora ou outra isso acontece, da gente fazer o que a gente não queria ter feito. Você peca, você se sente condenado, você se sente mal, mas a partir de hoje, quando isso acontecer com você, você vai lembrar que teve uma pessoa que veio como seu representante, como seu fiador, e que morreu lá na cruz justamente para levar os seus pecados, a sua vergonha e a sua condenação. Ele já foi condenado no seu lugar. A partir de hoje eu não advogo mais a minha causa. O meu advogado é um só, Jesus Cristo, o justo.
E quando eu creio que eu sou perdoado, quando eu creio que não existe mais vergonha, que não existe mais condenação, eu não preciso mais escutar esse lado ruim que habita dentro de mim. Eu não preciso mais discutir com esse impostor que habita dentro de mim. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que lá em Colossenses, no capítulo 2, que Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, pegou todo um escrito de dívida que constava contra mim, que me era contrário, e Jesus Cristo, ele fez o seguinte: ele removeu inteiramente, ele encravou naquela cruz e disse: está pago, está consumado, tetelestai. Aquele que crê em mim já não é mais condenado, porque eu fui condenado no lugar dele. A partir desse momento, aquele esmígol que habita dentro de você, ele está calado, ele não tem mais poder, porque agora você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então é isso. Essa é a palavra que eu tinha que deixar aqui para vocês. Hoje foi um pouco mais rápido, tá bom? Eu vou deixar aqui depois algumas perguntinhas, se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui nos stories, eu estou aqui à disposição para responder a cada um de vocês. Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui essa semana comigo. Que Deus abençoe a semana de vocês. Vocês estão convidados, todos vocês, a virem aqui na célula amanhã aqui em casa, às 7h45. Vocês podem me mandar mensagem aqui que eu passo a localização. Vocês serão muito bem-vindos, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima semana com mais uma palavra de Deus. Tchau, tchau.